abraça, Léo. Léo, abraça. Eu amo café. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Glória a Deus. É motivo de alegria nós estarmos aqui celebrando a cerimônia de casamento religioso. Nosso amado irmão Alain, lembra, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando, que Deus continue realizando grandes coisas na vida de vocês. Eu sei que só está no início daquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. A cerimônia de casamento religioso que acontece aqui nesta noite é uma bênção divina de Deus para o casal, para a família e para todos nós que aqui estamos. Nesta noite eu convido a você a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça enquanto nós fazemos nesta noite uma oração de agradecimento ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos nós em Tua presença. Esta noite louvamos o Teu santo e maravilhoso nome por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo ainda que o Senhor irá fazer, Senhor. Nós queremos colocar em Tuas mãos e apresentar nesta noite a vida do nosso amado irmão Alain, a nossa irmã Lena, Pai. E nesta noite, Senhor, estarão recebendo as bênçãos do Senhor sobre este relacionamento, sobre esta cerimônia, sobre este casamento, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a este casal, que o Senhor derrame da Tua glória, do Teu poder, das Tuas doces misericórdias sobre a vida deles, sobre a sua casa, sobre a sua família e todos os seus familiares. Pai amado e Pai querido, que jamais venha faltar entre eles, Senhor, a sabedoria divina, Pai. E que o Senhor seja o pilar, que o Senhor seja, aleluia, a coluna que sustenta, Senhor, este casamento a partir de hoje, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos nesta noite. E por fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Quem pode, tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse casal vai ficar aqui umas 2 horas aqui comigo em pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes de estarmos aqui realizando este momento, essa cerimônia religiosa, esse casamento, algo que é constituído por Deus. E nós, como igreja, preservamos isso. Igreja, acreditamos na família, no projeto família. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como pastor desta igreja local, nós não casamos
religiosa ao casal que primeiro eles precisam passar pelo casamento civil. Louvado seja o nome do Senhor. E está aqui nas minhas mãos a certidão de casamento civil do nosso amado Francisco Alan Bento da Silva. É isso, filho? Glória a Deus. Maxilane de Souza Cortez, que agora vai se chamar de Souza Cortez 5. Louvado seja o nome do Senhor. Eles casaram o civil no dia 20/9/2023, recente. Então está aqui nas minhas mãos para que a igreja comprove a certidão de casamento civil. E aqui também nas minhas mãos está o termo de casamento religioso. E a igreja, no caso nós, nesta noite estamos realizando. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu queria trazer um texto para nós meditarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 22: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, ou submissa. Versículo 25: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Versículo 32: grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Respeite o seu marido. Amém, queridos? Esse é um texto lindo, propício para este momento, que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos traz algumas ordenanças. E antes de nós iniciarmos aqui nesta noite, nós precisamos entender que estamos aqui, inclusive o Alan e a Lena, que o casamento ele é um processo pela qual duas pessoas tornam o seu relacionamento público, oficial e permanente. Casamento, ela é uma união de duas pessoas em uma aliança que no plano de Deus deveria durar até a morte, mas na prática, infelizmente, isso muitas das vezes é interrompido. Mas para Deus, o plano do casamento, da união, é até que a morte nos separe.
A Bíblia define o casamento como uma união, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando Adão e Eva se uniram, e os dois se tornaram uma só carne. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, diz que o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite, Alain, Helena e a igreja que se faz presente aqui nesta noite, nós precisamos entender, louvado seja o nome do Senhor, que hoje à noite não é a cerimônia que é mais importante. Claro que ela tem valor, claro que esse momento tem um valor, claro que a família, os amigos, os irmãos têm muito valor nesta noite, aleluia. Mas não é a cerimônia desta noite que tem mais importância aqui neste lugar, mas sim o compromisso da aliança do casal diante de Deus, de todos nós que aqui estamos, aleluia. Aqui neste momento, louvado seja o nome do Senhor, está sendo feita uma aliança, primeiro com Deus, e segundo com nós que estamos aqui. E essa aliança jamais pode ser quebrada. Essa aliança só será, a esposa só estará livre de esposo quando ele morrer. Ele vai morrer tão cedo, né, filho? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, a esposa só estará livre, louvado seja o nome do Senhor. Assim ele só estará livre dela quando ela morrer, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós, que o Alain e a Helena possam entender isso nesta noite. A cerimônia linda, maravilhosa, que vocês proporcionaram para cada um de nós que estamos aqui. Isso é importante, mas o mais importante aqui nesta noite é a aliança com Deus, é a aliança com a igreja do Senhor. É bom nós frisarmos isso, porque infelizmente no mundo que nós vivemos, são poucos que têm dado crédito à união, são poucos que têm dado crédito à família. A cada dia que passamos, a família está sendo destruída, aleluia. Casamentos estão sendo desfeitos por pequenas coisas, e nós podemos entender como uma obra de Deus, como uma realização divina, que o casamento ele não pode ser desfeito nem por grandes coisas, quanto mais por coisas pequenas. Para nós termos uma ideia aqui nesta noite, no tempo judaico, o povo de Deus ele assinava um acordo que tinha o nome de contrato, escrito no momento do casamento, para selar essa união. Nesse contrato, o marido tinha algumas responsabilidades conjugais. Qual era a responsabilidade na hora do casamento? Que o marido assinava aquele contrato. Era para fornecer comida à mulher, era para fornecer o abrigo para a esposa, fornecer roupa para a esposa, o bem-estar dela, trabalhar o lado emocional dela. Então o homem, desde o tempo judaico, ele tem uma responsabilidade dentro do casamento. Não é só a mulher, assim como a mulher também tem as suas responsabilidades dentro de um casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de sabermos que existe muito homem pão duro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que aqui nesta noite não tem nenhum, em nome de Jesus. Então nós precisamos cuidar da nossa esposa. Compete a nós o bem-estar dela. Compete a nós fornecer o que ela precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Na época judaica, o homem assumia tudo isso. É simples. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem assumia tudo isso? É porque naquela época, a mulher, por mais que o homem assinasse o contrato,
ela era desprezada. A mulher naquela época era deixada de lado. Ela não tinha vez nem seus direitos. A mulher era conhecida para o pai e para o esposo, futuramente, como um objeto. E nós que estamos aqui nesta noite, cristãos, Alan, Lena, aleluia, Jesus veio para quebrar tudo isso que a tradição judaica trazia. E hoje nós podemos ver que a mulher, ela ganhou seu espaço na sociedade. A mulher, ela ganhou seu espaço na igreja. A mulher, ela ganhou seu espaço dentro do lar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na cultura judaica, um dos maiores problemas era o pouco valor dado às mulheres. Elas não eram vistas como pessoa, mas como prioridade do pai quando solteiras e do marido quando casada. Ou seja, ela era um objeto para o pai, porque naquela época não era a mulher que escolhia com quem ela queria casar. Era o pai dela que escolhia quem era o seu futuro esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquela época a mulher era desprezada. A mulher era deixada de lado. Para nós termos uma ideia aqui nesta noite, naquela época, a finalidade das mulheres era ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens casavam com as mulheres naquela época para algumas finalidades. Por que eles casavam? Para que as mulheres pudessem cuidar da casa e dos filhos, enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Essa era a tradição judaica. Então o homem se relacionava com alguém, casava-se com alguém, com uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, para colocar ela dentro de casa, e achando que dando isso para ela, quando ele assinava o contrato, ele poderia fora buscar os seus prazeres. Para nós termos uma ideia aqui, louvado seja o nome do Senhor, o homem, ele poderia se prostituir lá fora, ele poderia fazer o que ele fizesse lá fora, ele poderia, por sinal, até ser leproso, mas a lei não dava direito à mulher se divorciar do seu esposo. Aleluia. Enquanto, se uma mulher colocasse sal a mais na comida, e se o homem quisesse deixar ela, ele deixava. Olha como era naquela época, como hoje mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele poderia a qualquer momento, ele casava para se divorciar e se divorciava para casar. E infelizmente nós ainda vivemos esse tempo ainda, que alguns não valorizam a importância da união, não valorizam o projeto de Deus, não valoriza a esposa, não valoriza o esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós precisamos, através da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, darmos um salto grande de mudança para essa sociedade que está ali fora. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa era a tradição judaica. Só que Jesus, o Filho de Deus, ele veio para quebrar protocolos, para dizer que o casamento cristão, ele vai além da aliança terrena. O casamento cristão é uma imagem divina da relação entre Cristo, a esposa e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo ele veio para quebrar este protocolo. Aleluia. Esses direitos que a sociedade judaica trazia em si, a cultura deles. Louvado seja o nome do Senhor.
Então o casamento cristão é uma imagem divina. Está entre Cristo, a esposa e a igreja. Ou seja, o casamento de um cristão, aleluia, nada mais é para honrar a Deus acima de tudo. Amém? A união desse casal aqui, o casamento deles aqui, claro que o Alan está morto de feliz, né? Esse sorriso maravilhoso, aleluia. A Max também, glória a Deus, o sonho sendo realizado. E como é bom termos os nossos sonhos sendo realizados. Melhor ainda é quando Deus realiza esses sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês nesta noite estão trazendo felicidade um para o outro. Estão trazendo felicidade para uma família, para a igreja no geral. Mas acima de tudo, vocês estão honrando a Deus. Porque aqui neste momento, aleluia, é uma obra divina. É um projeto divino. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai falar algumas coisas. Só que eu quero, antes de entrar nesse texto, dizer que eu falei na introdução dos direitos, mas também tem os deveres. Porque nós só queremos saber dos nossos direitos, daquilo que nos agrada, e esquecemos dos nossos deveres que agradam o próximo. Os homens, na época que nós falamos aqui, eles só queriam o direito deles. Eles queriam casar, colocar a mulher dentro de casa, cuide da casa, cuide dos filhos, eu vou procurar prazer. É o meu direito, eles se achavam assim. Só que apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não vai falar de direito, ele vai falar de deveres. Porque para que nós possamos ter um casamento bem alicerçado, aleluia, bem sucedido, nós precisamos, o Alan e a Lena precisam, aleluia, entender qual é o papel de vocês, qual o dever que cada um tem no casamento. Cada um tem nesta união. Isso é o maior problema, queridos, que enfrentamos como pastor desse ministério. Eu estava conversando hoje com os meninos mais cedo, e esse daqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, é o 23º casamento que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso intuito. Isso é o que nós pregamos, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, esses 23 casamentos com esse só dará certo se eles colocarem em prática, aleluia, os deveres de cada um. Se eles assumirem, se o Alan assumir o seu papel dentro dessa relação, se a Lena assumir o seu papel dentro dessa relação, louvado seja o nome do Senhor. E qual é o papel da mulher, pastor? Perceba que Deus, ele cria logo quem? Ele forma logo quem? O homem do pó da terra. Aleluia. E aí depois de criar todas essas coisas, o Senhor disse: olha, está faltando algo. Está faltando algo para completar o homem. Aleluia. Estava faltando algo para lhe completar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, nós sabemos que da costela do homem, o Senhor forma a mulher. Só que Paulo aqui em Efésios, ele não vai trazer o primeiro papel do homem. Ele vai mencionar em primeiro lugar o papel da esposa. E por ser pequeno, ele vai se referir no versículo 22 ao versículo 24. Aleluia. No versículo 22 ele vai dizer: vós mulheres, sujeitai ao vosso marido, ou seja, que seja submissa ao vosso marido como ao Senhor. Versículo 23: porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele
24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, submissa ao seu marido. Então Paulo está querendo dizer uma coisa simples, que muitas das vezes as pessoas não entendem nos dias de hoje. Que a mulher, qual é o dever da mulher? Ser submissa ao marido. E essa palavra submissa, tem atrapalhado a mente de muita gente. Tem destruído muitos relacionamentos. Porque as pessoas não têm entendido o verdadeiro significado, aleluia, de ser sujeito, ou se sujeitar, ou ser submissa a alguém. E nós precisamos entender isso nesta noite, um momento propício. Se faz necessário nós entendermos que submissão não significa escravidão. Porque tem gente que quer casar com alguém para ser escrava do outro. E não é isso que Cristo nos ensina. E não é isso que a palavra nos ensina. Submissão não é ser escrava. Submissão, aleluia, não é ser um objeto que coloca para um lado e para o outro. Submissão não é ser inferior um ao outro, ou inferior ao marido. Não é isso, meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Submissão é totalmente diferente do que muitas pessoas pensam no dia de hoje. A mulher, querido, ela não é inferior ao homem de maneira nenhuma. Amém? A mulher, ela não é inferior ao homem de maneira nenhuma. E eu provo isso dentro da Bíblia. Por que a mulher, ela não é inferior, pastor? Porque a mulher, querido, ela também é uma imagem de Deus. Aleluia. Porque ela foi tirada da onde, irmão? Da costela do homem. Quem criou o homem? Deus. Aleluia. Então a mulher também é uma imagem de Deus. Ela é uma auxiliadora. Aleluia. A Lena, a partir de agora, vai auxiliar o seu esposo. Vai ajudar o seu esposo nesse novo projeto, nessa nova caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Submissa, Lena, e igreja do Senhor, é pôr-se abaixo da missão de outra pessoa. É respeitar, é reverenciar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conversando na hora do almoço com a minha esposa hoje, eu falava sobre isso. Se você for ver como era que Sara se comportava com Abraão, minha esposa, Sara. E sabe como é que Sara falava com Abraão? Meu Senhor. Era uma forma de respeito, de honra, de submissão a alguém que é o cabeça dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então submissão é pôr-se abaixo da missão de outra pessoa. Qual é a missão do homem? É glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A missão da esposa é sustentar o seu marido nessa missão, ou seja, apoiar e encorajar. Esse é o seu verdadeiro significado de submissão. É apoio, é ajuda, é encorajar, é ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitos relacionamentos hoje não têm dado certo, porque as pessoas não têm entendido o verdadeiro significado, o verdadeiro dever dentro de uma relação. A Lena não está casando com o Alan para estar aos pés do Alan, não, e nem o Alan aos pés da Lena. Merece respeito entre ambas as partes. Um certo irmão uma vez me procurou e disse assim: pastor, eu sou independente, a minha esposa é independente. Se hoje eu me separar, eu sou independente para viver do jeito que eu quero, e ela também. Eu não dependo dela nem ela de mim. E eu olhei para ele e disse: por que vocês casaram? Porque casamento é parceria.
Casamento é dependência. O Alan depende do Lena. A Lena depende do Alan. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos dentro de um relacionamento, conhecer o dever de cada um e saber da importância que é esta união, esta cerimônia, esse casamento. Então, Lena, aleluia, mulheres aqui nesta noite, vocês têm uma missão: é se sujeitar ao esposo, é ser submissa ao esposo de vocês. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela destrói. Louvado seja o nome do Senhor. A tola, ela destrói com suas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja submissa, apoie o Alan, coragem do Alan. O que está faltando muito no nosso meio é diálogo, é conversas. Nós não temos mais conversado. E muitas das vezes paramos para conversar quando o relacionamento está desgastado, está se acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Converse. Vocês estão iniciando um novo projeto agora. Aleluia. Converse bastante. Se possível, toda segunda, bata as contas do casamento, para ver como é que está, né? Nós somos fáceis, alguns, de anotar o que está devendo, o que falta fazer, os sonhos, os projetos. Faça isso dentro do seu casamento. Como foi a sua segunda, como foi a sua terça, quarta, quinta, o que você errou, o que você pode melhorar, sentado, conversando e colocando Deus junto de vocês. Esse casamento será bem sucedido em nome do Senhor Jesus. Então, Paulo vai dizer que o papel da mulher é ser submissa. Mas aí pode ter algum homem nesta noite e dizer assim: só isso? Aleluia. Submissão vai muito além do que só isso, irmãos. É muitas coisas, eu não vou falar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas esse é o seu dever nesta noite e para o resto da sua vida: ser submissa ao seu esposo, está ao lado dele. Foi por isso que a mulher foi tirada da costela. Ela não é inferior, porque senão ela tinha sido tirada do dano do pé. Aleluia. E nem você está acima dele. Você vai estar ao lado dele, assim, juntinho. Aleluia. Juntinho. Glória a Deus. Quando vier para a igreja, juntinho quando voltar para casa, juntinho na hora de fazer as compras, juntinho na hora de tiver uma arranhando, tem que estar juntinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seja submissa ao seu esposo, porque grandes coisas o Senhor fará sobre a sua vida. E aí Paulo vai colocar no versículo 25 ao 33 o papel do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando Paulo vai dentro desses versículos 25 ao 33, nós podemos observar 5 coisas que o homem tem que fazer dentro do relacionamento. Aqui nesse texto, lá, nós temos que fazer muitas coisas. Mas por que é homem só é homem? E o homem é assim? Aleluia. Porque Deus confiou a nós mais deveres. A Bíblia diz que nunca é dado, nunca é cobrado. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus, o casamento, eu disse, é até que a morte se separe. Mas pela dureza do coração, muitos relacionamentos não têm dado mais certo. Não é por causa de Deus, mas é por causa da dureza do coração do ser humano. Muitos relacionamentos não têm dado certo. E aí Paulo, no capítulo 5, no versículo 25 ao 33, ele vai dizer assim: olha o papel do homem. Vós maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Aleluia. Irmãos, é uma responsabilidade grande sua, mano. Não é só dizer assim: pastor, eu amo a Deus, só de boca não. Aleluia. Você tem que mostrar isso. Jesus, ele não só disse que amava a sua igreja. Jesus se entregou na cruz pela sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, queridos, o primeiro papel do homem no relacionamento, o primeiro papel do Alan aqui, aleluia, o dever do Alan é amar a Lena, independente de qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós só queremos amar quando as coisas estão bem, quando as coisas estão dando certo. Independente de qualquer coisa, nós precisamos amar nossa esposa. O Alan precisa amar a Lena, independente de qualquer coisa. Aleluia. A Lena tem falhas? Tem. Pode fazer algumas coisas que não agradam ao coração do Alan? Pode. Aleluia. Mas o Alan não pode deixar de amar a Lena por causa disso. Porque quando Deus olha para nós como igreja, Ele vai ver muito defeito. Aleluia. E nem por isso Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, Ele entregou o seu único filho por amor a cada um de nós que aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro papel que Paulo vai dizer no versículo 25 é que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez? Ele amou tanto que deu a sua própria vida. Tem coragem da sua vida para sua esposa? Amém. Glória. É isso que a Bíblia diz, irmão. Aleluia. Nós precisamos de homem assim, irmão. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Já ligou lá, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é amor, irmãos. Não é estar junto ali no momento da alegria, no momento que tudo vai bem. Mas de repente pode chegar a doença, pode bater na porta de vocês, louvado seja o Senhor. Mas esse amor não pode acabar com a doença. Porque a Bíblia diz que nada me separará do amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seu primeiro papel aqui nesta noite é amar sua esposa independente de qualquer coisa. Segundo, Paulo vai dizer assim: vós maridos, amai a vossa esposa como Cristo também amou a igreja e assim se entregou por ela. O segundo papel do esposo aqui nesta noite é se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Ou seja, o esposo precisa fazer o melhor para sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. No início do relacionamento, nem todos, irmão. No início do relacionamento, eu conheço alguns homens que levantavam cedo e faziam até um café. Amém ou não amém? Alguém se identifica aí, não por tudo que ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. No início do relacionamento havia uma entrega. Aleluia. No início dessa união, aleluia, o homem, ele fazia o seu melhor para agradar a esposa. E por que isso não acontece continuamente? E por que isso não acontece todos os dias? Até a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Alan precisa ser o mesmo, hoje, sempre, eternamente. A Lena precisa ser a mesma, hoje, sempre, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Alan, se entregue pela sua esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja. Cristo deu o seu melhor para a igreja. Assim, Alan, aleluia, faça o seu melhor pela sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo, no versículo 25 e 26, ele vai dizer: para santificar. Esse é o terceiro papel do homem, do esposo. Se santificar. O que é isso, pastor? O esposo precisa fazer sempre o bem e não o mal para a sua esposa. E nós temos encontrado isso no relacionamento, irmãos. Na hora do sim, na hora do beijo, na hora da festa, é mil e uma maravilha. Mas depois começa a vir coisas que não estão dentro da palavra, que a gente não prega, louvado seja o nome do Senhor. Não, queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, Alan, aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. O seu papel, aleluia, é se santificar, fazer o bem para a sua esposa.
não com o mal. Mas pastor, ela fez o mal para mim, eu vou pagar com a mesma moeda. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal. Aleluia. Faça o bem. Porque todas as vezes que você fizer o bem para sua esposa, você está honrando não só a ela, mas principalmente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se santifique. Faça o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor para a sua esposa, porque com certeza Deus honrará a sua vida. Versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. O que significa isso, pastor? Se purificar o homem, o papel do homem, o dever do homem é se purificar no casamento. O que significa isso, pastor? O esposo precisa buscar a perfeição nesse relacionamento. Amém? Ele precisa buscar essa perfeição. Eu não estou dizendo que casamento é perfeito. Não existe casamento perfeito. Casamento é feito com pessoas, e não existe pessoas perfeitas. Aleluia. Perfeito é Cristo que morreu por nós ali naquela cruz. Mas você tem que buscar essa perfeição, o seu máximo todos os dias. Aleluia. Buscar essa perfeição nesse relacionamento. E isso é se purificar. E isso é um papel seu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Buscar essa perfeição dentro de um relacionamento. O que é isso? O conserto dentro de um relacionamento. É o homem. Porque o cabeça da mulher é ele. O cabeça da igreja é Cristo. Tem que começar por você. Aleluia. O perdão tem que começar por você. As pazes tem que começar por você. A purificação tem que começar por você. A perfeição, o conserto, o problema, os atritos, a resolução disso tudo, aleluia, tem que começar por você, que é o cabeça da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, Paulo vai dizer assim: olha o quinto papel do homem. Aleluia. No versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rumo, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua esposa, a sua própria mulher, como o seu próprio. Então, o quinto papel do homem dentro de um relacionamento é se apresentar. Se apresentar para dizer que está bonito, pastor? Não. O que significa isso? O esposo precisa se apresentar fiel à sua esposa. Todos os dias da sua vida, seja fiel à sua esposa. Porque se você for fiel à sua esposa, você está sendo fiel a Deus e à igreja. Você está sendo fiel a este povo que está aqui. Aleluia. Se alegrando com esta honra. Esse é o seu papel no relacionamento. E muitos outros, louvado seja o nome do Senhor. Mas é se apresentar. Aleluia. É apresentar fiel a sua esposa em tudo, para que isso agrade o coração dela e para que ambos sejam felizes para o resto da sua vida. Eu quero concluir aqui nesta noite dizendo que o casamento bem sucedido, ele precisa de algumas coisas. Primeiro, faça de Jesus Cristo sua principal prioridade e depois o seu cônjuge. Jesus precisa ser a principal prioridade dentro de um casamento. Aleluia. A prioridade dentro desse relacionamento não é o lar. A prioridade não é ela. A prioridade é Cristo. Tudo que você for fazer, faça para Cristo. Faça para Cristo. Faça para Cristo. Aleluia. E automaticamente isso agradará o coração de ambas as partes. Segundo, casamento bem sucedido, vocês precisam praticar uma boa comunicação e resolução de conflitos. Aleluia. Conversem bastante. Se possível, até dormindo, conversem um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Resolva os conflitos, irmãos. Resolva, irmãos.
Isso, pois eu te peço perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, conversamos, há uma comunicação e uma resolução dos conflitos, o nome de Deus está sendo glorificado, o nome de Deus está sendo exaltado, e esse casamento está tendo uma base em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Casamento bem sucedido, vocês precisam fortalecer o respeito e a amizade com o cônjuge. Deixa eu dizer uma coisa, Alain, a partir de hoje, eu sei que você tem amizade com a Rosa aqui, com seu pai, com todo mundo. A sua melhor amiga é a sua esposa. A partir de hoje, seu melhor amigo está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é que a Bíblia nos ensina, gente. E se vocês colocarem em prática isso, esse casamento dará certo em nome de Jesus. Aleluia. Tenha, fortaleça esse respeito de amizade um com o outro. Não esconda nada um do outro, não. Aleluia. Não esconda nada um do outro. Fale tudo para sua esposa. Fale tudo para seu esposo. E ambos em oração vão receber a sabedoria de Deus para resolver todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento bem sucedido precisa que se desenvolva um mecanismo saudável para o enfrentamento dos momentos de solidão. Mas existem momentos dentro de um relacionamento que vocês vão sentir só. Aleluia. E vocês precisam desenvolver mecanismos saudáveis, aleluia, para convidar o Espírito Santo de Deus a fazer parte desta relação, a fazer parte da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor nesta noite, louvado seja o nome de Deus.